Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios não, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode repetir comigo esse finalzinho? Até mesmo as profundezas de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento aqui da meditação. Fortalece a nossa fé, ilumina o nosso caminho e nos inspira para continuarmos a nossa vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre profundidade. A série de mensagens deste mês é uma reflexão sobre como podemos avançar para águas mais profundas. Começamos lá em Ezequiel, capítulo 47, onde o profeta fala que emana do templo do Senhor um rio, que na medida em que você vai aprofundando nele, ele vai se tornando mais fundo. Esta revelação para Israel é que eles deveriam ir para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Na medida em que nós buscamos ao nosso Deus, nós nos aprofundamos num relacionamento cada vez mais intenso com o nosso Senhor. Não é fácil isso. É muito mais fácil ao longo da vida cristã você ficar com águas no tornozelo ou com águas no joelho. É mais cômodo. Eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo eu trago um desafio para os irmãos aqui. Nós precisamos avançar nesta relação com o nosso Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a sair da nossa comodidade. Os irmãos, o Evangelho cresceu muito no Brasil. Muito. Provavelmente hoje, nesta noite, 40, 50 milhões de pessoas estão reunidas em igrejas como as nossas. Igrejas que têm 5 membros, igrejas que têm 50 membros, igrejas que têm 500 membros, igrejas que têm 5 mil membros, igrejas que têm 20 mil membros. O Evangelho tem crescido. Muitas pessoas têm se convertido à fé evangélica. Mas eu, ao mesmo tempo que vejo as igrejas crescendo, eu não tenho visto os crentes aprofundando num relacionamento mais significativo com Deus. Nós cantamos aqui a última canção que diz que Cristo mudou o meu viver. Mudou o que, meus irmãos? A Bíblia fala que aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fazia o mal hoje faz o bem. Nós, meus irmãos, precisamos aprofundar no relacionamento com Deus para que Deus nos transforme. Transformação não é fácil. Eu sou casado há quase 7 anos. E a Kelly vive tentando me mudar. E eu não consigo quase nada até agora. Porque não é fácil mudar, é fácil mudar. Eu vou chegar na igreja e tudo vai mudar. Então eu falava mentira, eu pisei dentro da igreja, eu não falo mais mentira. Não é um negócio assim no estalo de dedo. Antes eu tinha problemas financeiros e eu dava um golpe aqui, eu dava um calote ali, eu comprava, não pagava,
eu pisei dentro da igreja. Olha, você já reparou que a gente está ouvindo pouco testemunho de transformação? A gente está ouvindo muito testemunho de riqueza, de bênção, olha o que Deus fez, mas aqueles testemunhos que anos atrás as pessoas chegavam aqui e falavam, mas Deus transformou, olha o que eu fazia, olha o que eu faço hoje, está cada vez mais raro, porque a igreja, ela tem alargado as portas e o seu caminho, quando Jesus na verdade fala que o caminho é estreito e a porta é estreita. A gente está tentando alargar o caminho, mas na hora que chegar lá na frente eles vão perceber que o caminho é estreito, a porta é estreita para o reino. E aí nós lemos esse texto aqui, nós estamos meditando em 1 Coríntios aqui nas escolas dominicais, tem sido uma bênção. E aí esse texto aqui nos mostra da loucura do Evangelho. Paulo escreve aos Coríntios, ele fala, olha, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 18. É uma loucura você pensar que eu vou colocar minha vida nas mãos de uma comunidade que vai me dar direções, vai aparar as arestas e vai me mostrar o caminho. É uma loucura isso, aos olhos dos que estão lá fora, mas para os nossos olhos o Evangelho é poder de Deus. Eu creio no poder de Deus, meus irmãos. Eu creio no poder transformador de Deus. Eu creio que o meu velho homem pode ser transformado de glória em glória na medida em que eu aprofundo o meu relacionamento com Deus. Eu creio que Deus pode mudar a palavra da minha boca. Eu creio que Deus pode mudar a maneira que os meus olhos olham. Eu creio que Deus pode mudar os sentimentos que existem dentro do meu coração. Mudar para melhor, porque é isso que Deus faz com todos aqueles que creem no seu nome. Mas nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É uma loucura isso, meus irmãos. E eu acho que é mais louco ainda quem vive aqui e não quer se aprofundar. Porque pior do que alguém olhar e falar assim, aquele cara é louco, ele está vivendo agarrado em Deus, e olha as coisas, olha como ele vive para Deus. Pior do que isso é você abrir mão de algumas coisas e não agarrar em outras. Eu abri mão do mundo, mas não estou firme com Deus. A Bíblia fala que pior do que o frio ou o quente é o morno. Comecei a ver um filme lá em casa, mas não deu, já tinha começado e a gente não tinha tempo. Quarto de Guerra. E a mulher lá, uma mulher de oração, ela fala que o quarto de oração dela é o quarto de guerra. Eu peguei um trechinho lá em que ela dá um café ou um chá morno para uma mulher que não orava. E a pessoa fala assim, nossa, mas está morno. Ela fala, então, chá frio é bom, chá quente é bom, mas chá morno é ruim. E ela usa o exemplo do chá para mostrar essa relação que nós temos com Deus. Porque nós olhamos lá para o mundo e pensamos, aquele mundo está perdido, está morto lá no maligno. Mas por outro lado, meus irmãos, custa essa brasa que está aqui no nosso meio acender. Nós estamos vivendo nesse período que nós não estamos nem lá nem cá. Nós nem estamos longe de Deus a ponto de falar assim, isso daí está perdido. Mas nós também não estamos aqui firmes com Deus, caminhando em triunfo e glória. O que nós estamos ouvindo são desculpas. Mas eu não posso por causa disso. Mas aconteceu aquilo. Mas é isso. Mas é aquilo. Meus irmãos, você acha que Jesus cai nessa ladainha nossa de ficar com desculpas para Ele? Nós cantamos uma música aqui que fala, né? Eu quero te ofertar tudo que eu sou, né? Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei. Meus irmãos, Cristo deu a vida por nós, e nós não damos nem o nosso domingo para Ele.
Cristo deu a vida eterna, a libertação da escravidão e da morte para nós. Tudo! Ele deu tudo! E nós ainda ficamos calculando e medindo o quanto nós vamos dar para Ele. E aí esse texto fala desta maravilha. Paulo vai falar que existe uma diferença entre a sabedoria e a inteligência do mundo e a sabedoria e a inteligência que procede de Deus. Quando estavam falando que a Dilma ia cair, ela caiu pela metade, né? Ela não caiu ainda, caiu, mas não caiu. Eles estavam falando que o governo do novo presidente aí, interino, Michel Temer, seria um governo de notáveis. Você ouviu essa expressão? Eles vão convocar os notáveis. Ou quem é? Os figurões. Então eles trouxeram lá o Henrique Meirelles e trouxeram um monte de gente lá que já tinha feito alguma coisa e colocaram lá. Colocaram os melhores. Meus irmãos, os melhores mudaram o Brasil? Não. E não vão mudar. Há uma semana atrás eu vi uma reportagem lá no Globoesporte.com de que o Cristiano Ronaldo estava zombando de um outro país lá, que o Portugal dele tinha empatado com outro time, e ele estava zombando, falando assim, aqueles caras lá comemoram empate. Não comemora empate. O Cristiano Ronaldo, ontem, minha mãe que me falou que ele perdeu um pênalti. Os melhores erram. O Cristiano Ronaldo é o esportista mais bem pago do mundo. Ele superou todos os outros atletas. Ele é o cara que mais ganha no mundo e não consegue bater um pênalti diante de uma trave de 11 metros, 9 metros, sei lá. 7 metros. 7 metros, gente. 7 metros é isso aqui, ó. A nossa igreja tem 7,5 metros. Olha o tamanho da trave. Olha o tamanho da trave. O cara não consegue acertar a bola lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem tem os seus limites. Agora, quando nós chegamos diante do Senhor, nós percebemos que Deus, Ele é maravilhoso, porque Deus não tem limites. Só que eu só conheço mais de Deus na medida em que eu me aprofundo mais de Deus, mais com Deus. É isso que eu quero falar aqui. O versículo 9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você percebeu que essa palavra aqui está no futuro? O que Deus tem preparado para um futuro, preparado agora para um futuro que virá. Nós vivemos no já e no ainda não. Nós já recebemos a salvação, mas nós não vivemos na plenitude da salvação. Nós já recebemos a vida eterna, mas nós não vivemos ainda a vida eterna. Nós já recebemos a promessa de que no lugar que nós iremos, lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, lá vai ter vida plena, lá ninguém vai sofrer, lá os velhinhos vão ficar nas praças, as crianças vão brincar e não haverá sofrimento, não é? Só que nós vivemos com os nossos velhinhos sofrendo, com as nossas crianças sendo raptadas, nós vivemos com doença, nós vivemos com enfermidade, nós vivemos chorando. Então nós estamos nesse período de já recebermos a promessa e confiarmos nessa promessa, mas ela ainda não chegou em sua plenitude. Mas Paulo fala que existem alguns que se aprofundam num relacionamento com Deus através do Espírito. Se os meus olhos não viram, se os meus ouvidos não ouviram, se no meu coração ainda não penetrou tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, olha o que diz o versículo 10. A gente lê muito 9, né? O 9 talvez seja o versículo mais conhecido de 1 Coríntios. Mas no versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo
as profundezas de Deus. Os irmãos, se por um lado a sabedoria humana é falha, a inteligência humana chega no seu limite. Se diante de uma trave de 7 metros um atleta erra o pênalti, se diante de uma cirurgia simples um médico erra ali a mão, se quando você faz um bolo, o bolo queima, se quando você vai tingir um tecido, lá o tecido dá errado, você vai costurar uma roupa, não dá certo, não entra no corpo legal, você vai fazer o arroz, um negócio dos mais simples, fica papado, esquece o sal, ou põe sal demais. Se tudo que nós fazemos existem nos limites humanos, você sabe que a maior parte dos acidentes de trânsito são erros humanos, né? A maior parte, porque nós somos falhos. Deus deu o Espírito para que a fragilidade do homem pudesse ser envolvida pela glória e pelo poder de Deus. Se eu leio as Escrituras e eu tenho dificuldade de interpretar as Escrituras, se num domingo frio eu tenho dificuldade de sair da minha coberta e ir para a igreja, se nós enfrentamos dificuldades, lutas, enfermidades, desânimo, fracassos na vida, Deus nos deu o Espírito para nos assistir em nossas fraquezas. A palavra de Deus fala que nem saber orar nós sabemos. Nem saber orar. Irmão, você só vai atingir profundidade no relacionamento com Deus na medida em que você abrir o seu coração para o Deus em nós agir. O espiritual Deus em nós. Se a Bíblia fala que Jesus é chamado de Deus Emanuel, o Deus conosco, que está perto, que está presente, a Bíblia fala que o Espírito é o Deus que está dentro de nós, que age no coração de cada um daqueles que o amam. O versículo 9 fala assim: nada, os olhos, os ouvidos ou o coração de um homem pode entender aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 fala daqueles que amam a Deus, que recebem o Espírito de Deus, e o Espírito revela as coisas de Deus para o crente fiel. O exemplo, meus irmãos, o exemplo extraordinário de vários homens do Senhor que receberam os ensinos de Deus em momentos de grande turbulência. Eu comecei o culto de hoje com os irmãos lendo o profeta Daniel, capítulo 2, porque aquele texto é muito significativo. Nós nos lembramos de Daniel, nós nos lembramos dele na cova dos leões, e nós lembramos dos seus amigos na fornalha do fogo ardente. Só que o capítulo 2 fala que o Nabucodonosor teve uma visão, e nenhum sábio da Babilônia conseguia interpretar a visão que Nabucodonosor teve. O Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele ficou tão bravo que ele mandou matar todo mundo. Falou assim: esses caras aí não prestam para nada, mata todo mundo. E Daniel ora a Deus e ele fala: Senhor, socorre-nos, porque Daniel fazia parte dos sábios da Babilônia, não é? Deus não deu conhecimento e revelação para eles de todas as coisas. O capítulo 1 não fala isso. No capítulo 2 ele faz parte dos sábios. Ele fala: Senhor, nos socorre, nos ajuda. E Deus dá a revelação para ele das coisas que estavam acontecendo. Meus irmãos, está faltando intimidade com Deus para conhecer as coisas de Deus. Intimidade é essencial. Toda vez que eu piso na minha casa, antes de eu falar uma palavra, a Kelly sabe como eu estou. Ela sabe se eu estou feliz, ela sabe se eu estou triste, ela sabe se eu ouvi alguma coisa que eu não queria, ou se eu falei alguma coisa que eu não queria. Não é, Kelly? E eu nem quero falar com ela. Tá tudo bem, Ana? Tá. Porque intimidade faz com que você conheça
pessoa. Você conhece os seus filhos muito bem, melhor do que eu, porque você está ali com eles desde que eles nasceram e precisavam de cuidado e carinho. Você conhece a personalidade, você conhece quando eles estão com manha, você conhece quando eles estão precisando das coisas, você conhece os seus filhos. Porque intimidade revela o outro, mesmo na falta das palavras. Meu irmão, você está íntimo com Deus? Está firme com Deus mesmo, a ponto de você estar decifrando as coisas de Deus pelo envolvimento que você tem com o Espírito? Responda honestamente essa pergunta dentro do seu coração. Dá para avançar na intimidade com Deus? Será que as horas que você tem gastado em oração têm sido suficientes para abrandar a sua ira, para acalmar nas suas ansiedades, para te animar nos momentos de desânimo e de lutas? Será que ao abrir as Escrituras, ao cantar louvores, ao sair da sua casa e vir para cá, isso tem sido prazeroso, isso tem sido algo muito importante na sua vida, algo que você não abre mão e deseja? Ou será que as coisas que você abre mão primeiro são as coisas de Deus? Esse dia eu estava bravo comigo, muito bravo comigo. Um monte de amigos criou um grupo lá no WhatsApp do Cartola. Alguém tem Cartola aí? Criou um grupo do Cartola. E o Cartola o que é? É um programa da Globo para você colocar lá, você escala 11 jogadores que você acha que vai bem na rodada. E cada jogador tem uma pontuação. Então você mita, né? Você é o mito da rodada, ou você é o perna de pau da rodada. Os irmãos, esse dia eu estava lá no celular, eu estava olhando aquilo, escalando jogadores, né? Eu tinha um compromisso e eu precisava fazer rápido. Era a reunião do presbitério semana passada. Falei assim, eu vou estar no presbitério, então eu não vou ter jeito de escalar no sábado. Sexta-feira estou eu lá escalando meu Cartola, coloquei qualquer um lá, fiz 30 pontos. 30 pontos é 1. Perdi a liderança, caí para a terceira. Eu estava na liderança do grupo. Os caras que estão lá não entendem nada de futebol. Aí eu caí para a terceira, eu fiquei bravo. Falei, eu não acredito que eu perdi a liderança, eu tenho que batalhar para conseguir a liderança. Falei assim, reverendo Alan, pastor, se você tivesse a mesma revolta e o mesmo desejo de fazer isso em todas as coisas que são de Deus, como seria diferente. Você pode sair daqui e falar assim, esse pastor aí, não? Ou você pode sair daqui e refletir sobre as suas próprias coisas. Meu irmão, 1 hora da novela Os 10 Mandamentos não substitui 10 minutos de leitura da palavra de Deus. Porque 1 hora da novela lá, às vezes gasta 10 segundos para mostrar alguma coisa do que está na Bíblia. Os irmãos, aquela oração que a gente faz correndo antes do almoço, ou da janta, aquilo lá não mostra o nosso grau de profundidade das Escrituras, de querer algo mais com Deus. Aquelas orações que você começa na segunda e termina na terça, porque você dorme no meio da oração, né? Orou 12 horas seguidas, né? Começou a oração lá às 8 da noite e continuou ela até às 8 da manhã do outro dia, né? Aquelas orações não revelam o quanto nós desejamos mais de Deus. Se para conquistar o coração da Kelly eu só fizesse o básico, se para conquistar lá aquela garota, eu era um garoto e ela era uma garota,
eu só fizesse o mais basiquinho que eu pudesse, gastasse as horas mais simples da minha vida, provavelmente a gente não estaria juntos hoje. Eu entrei dentro de um carro e eu viajei 18 horas para ir conversar com a Kelly. A Kelly morava em Caratinga, a 1.200 quilômetros daqui. E eu entrei dentro do carro, eu fiz uma viagem de 18 horas. 18 horas. A gente está reclamando que a gente mora 10 minutos da igreja. Meus irmãos, a Bíblia fala que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Provavelmente nós estamos buscando pouco se aprofundar no relacionamento com Deus, porque talvez Deus não seja o maior tesouro da nossa vida. É duro ouvir isso, mas é importante refletir sobre isso. Qual é o seu tesouro, meu irmão? O que realmente vale a pena? Antes de eu concluir, eu quero somente falar uma palavra. A partir do versículo 11, Paulo fala assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, você não conhece a Deus pelo seu pastor, você conhece a Deus pelo Espírito de Deus. Homens são instrumentos, mas homens não fazem a obra do Espírito. Se alguma coisa não está acontecendo nesta igreja, ou em qualquer outra igreja, normalmente nós colocamos a culpa nos seus líderes. Mas quem faz revelar a vontade de Deus é o Espírito do Senhor. E aí eu fico muito tranquilo, porque as nossas últimas reuniões de oração aqui têm mostrado o quanto nós estamos realmente desejando dar um passo maior na intimidade com o Senhor. O versículo 12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é isso, meus irmãos? O que nos foi dado gratuitamente? A salvação. Só que eu preciso conhecer alguma coisa que eu recebi, não é? Eu recebi da mão do meu sogro e da minha sogra a minha esposa. Foi lá, um presentão. Né? Só que eu preciso conhecer, e não vem com manual, isso é pior. Não vem. Nós precisamos conhecer a salvação, meus irmãos. Não é só chegar aqui e falar assim: sou salvo, e não conhecer quem é Cristo, o que Cristo fez, e não desejar conhecer a obra de Cristo, não reconhecer o que nós éramos sem Cristo. Porque como alguém pode dar valor à salvação se não se reconhece um perdido? Eu só dou valor a algo quando eu reconheço o significado daquilo para a minha vida. Apesar de eu nascer, eu ser filho de pais crentes, meus irmãos, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eu necessitava da graça de Deus, tanto quanto um assassino, tanto quanto um pedófilo, tanto quanto um cachaceiro. Porque todos nós nascemos com o nariz apontado para o inferno. E um dia Deus vem e nos traz para o caminho da luz. Irmão, o Espírito vem de Deus e Ele nos ensina o que nós recebemos gratuitamente. A obra do caminhar com Deus, ela é importante, porque nós precisamos conhecer mais de Cristo. Como nós cantamos lá no hino 135, mais de Cristo eu quero ter. Mais
mais de Cristo. No versículo 12 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A igreja tem confundido a relação que ela tem com o mundo. Então nós procuramos o melhor marqueteiro. Vai ter um trabalho de jovem na igreja, o que tem que fazer? Tem que fazer um bom slide lá, um banner. Tem que fazer um prospecto muito bom. A igreja precisa de desenvolver aí um trabalho de evangelização. Vamos contratar um bom missionário. A igreja precisa desenvolver aí melhor a sua música. Vamos contratar um maestro para ensinar. A igreja precisa trabalhar melhor aí a pregação. Vamos mudar o pastor. Nós estamos confundindo as coisas espirituais com as coisas terrenas. É o meu time de futebol lá que quando está jogando mal, se troca o treinador. Mas nós precisamos pedir sabedoria de Deus, e sabedoria de Deus não cai assim. Não sabe, eu sou crente, eu sou sábio. Tem um monte de crente ignorante. Tem um monte de crente que não está sabendo nada das coisas de Deus. Sabendo nada, pode até ter o cargo, pode até ter o título, pode até ser um pastor, um presbítero, pode ser um papa, um bispo. Se eu não me dobrar na presença do Senhor, eu não sei nada dele. Eu falo em nome de Deus. Meu irmão, cala sua boca. Nós não podemos falar de coisas espirituais se nós não somos espirituais. Eu não posso falar das coisas de Deus se eu não estou com Ele lá, dobrando meu coração e a minha vida, colocando a minha boca no pó e me alimentando do Senhor. Como eu posso dar alguma coisa que eu não estou recebendo? Como, meu irmão? Como você dá alguma coisa que você não tem? O crente, ele precisa de coisas espirituais para entender as coisas espirituais. Não é nas conversas que você tem com os outros que você conhece a Deus. É nas conversas que você tem com Deus que você conhece a Deus. Não é dos outros falarem para você. E aqui um alívio no nosso coração, né? Os nossos filhos conhecem a Deus e viverão debaixo da autoridade de Deus no momento em que eles entenderem quem é Deus por si só. Eu posso falar de Deus para minha filha a vida inteira dela, só que um dia ela vai ter que falar como Jó: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus próprios olhos te veem. Isso é maturidade, meus irmãos. 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você quer se aprofundar com Deus, meu irmão, você não precisa se inscrever no seminário. Agora eu quero mais de Deus. Eu já ouvi várias pessoas falando assim: eu quero conhecer mais a Deus, agora eu quero fazer um curso bíblico, eu quero me inscrever no seminário, eu preciso de teologia, Meus irmãos, você conhece a Deus dentro do seu quarto, na intimidade da sua vida, quebrantando o seu coração e rasgando o seu coração. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E o texto conclui: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia algumas páginas, até Romanos capítulo 11. Eu vou concluir a minha palavra em Romanos capítulo 11. Em que o mesmo apóstolo Paulo, falando a outra igreja, ele fala, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ele termina esse capítulo que nós lemos falando: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E para os romanos, ele diz assim lá no capítulo 11, versículo 33 a 36:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser destituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, você pode aprofundar o seu relacionamento com Deus a partir de hoje. Eu tenho certeza disso eu não tenho dúvida, que existem coisas para você descobrir de Deus extraordinárias, que talvez estejam a um passo à frente de você. Nenhum ser humano que pisou aqui na terra conheceu Deus totalmente. Então sempre há algo mais de Deus para se conhecer. Mesmo depois de longos anos numa igreja, talvez você já esteja membro de uma igreja há 30, 40, 50, 80 anos. Quanto mais os anos vão se passando, mais a gente vai percebendo que não conhece nada de Deus. Só que, meu irmão, você pode dar um passo à frente aqui nesta noite. Agora, não ouse dar um passo à frente se você não estiver disposto a abrir o seu coração para as coisas espirituais, para as coisas que vêm de Deus, não as carnais, não as do homem. As coisas que vêm de Deus estão acima de todo o nosso entendimento. Na quarta-feira, à tarde, eu fui com minha mãe fazer um exame, recebendo o laudo de uma biópsia que ela tinha feito, num caroço mais ou menos desse tamanho, que está alojado aqui no seio direito dela. A médica falou assim: é câncer e você precisa tratar. Eu olhei para minha mãe e me faltou todas as palavras que você possa imaginar. Sabe aquelas palavras que você vai calculando, falando assim: se acontecer isso, eu falo isso, se acontecer aquilo, eu falo aquilo. Me faltou todas. Aquele dia foi muito duro para nós. Mas eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã, por volta de 8 da noite, mais ou menos, estavam deitados, como a gente fazia 20 anos atrás, na cama dela. Nós 4 ali. Todo mundo cresceu, né? E nós 4 ali na cama. E aquele momento ali eu percebi o que é a paz que excede a todo entendimento. Os irmãos, tem coisas indecifráveis de Deus para nós vivermos. E nós vamos nos contentar com as mais rasas águas. Tem muito mais de Deus para ser descoberto através da oração, através da palavra, através do jejum, através da entrega, através da adoração, através da renúncia, através de tudo aquilo que Deus pode fazer em mim e através de mim. E nós vamos nos contentar em ficar criticando o que os outros estão fazendo. Como eu desejo águas mais profundas, como eu desejo uma profundidade maior no Espírito. Como eu desejo isso, meus irmãos. Agora Deus não vai me jogar na água. Deus vai me chamar. Como Jesus chamou Pedro. E ele fala para Pedro: vem, vem. Quando Jesus chegou numa igreja fria, ele bateu na porta, uma igreja que estava fechada, uma igreja que Jesus não estava dentro. Você já imaginou isso, que tem igreja que Jesus não está dentro? Tem crente que Jesus não está lá dentro?
Jesus chega numa igreja que ele estava do lado de fora. Jesus não foi convidado para a reunião. Ele bate na porta e ele fala: se vocês abrirem, eu cearei com vocês, eu me envolverei com vocês. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento.